Olá, eu sou o Ricardo e vamos falar sobre casamento. Eu quero pedir a você que nos ajude, colabore. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva, compartilhe esse vídeo, até porque você vai ter muito material aqui que vai ajudar na tua vida. Então, absorva esse conteúdo e nos dê um voto de confiança se inscrevendo nesse canal. Obrigado. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre inversão de valores. Sim, o que é isso e como isso afeta o casamento? Muitos casamentos hoje acabam entrando em declínio e falindo por causa da inversão de papéis, inversão de valores. O homem que muitas vezes não se comporta como homem e a mulher que não se comporta com o papel de mulher. Muitas vezes eles acabam trocando os papéis e isso causa danos profundos ao casamento. A grande verdade é que o casamento ele foi projetado com um princípio e um propósito. E o homem tem seu papel e a mulher tem o seu. A mulher, né, o papel dela é ser a figura feminina. E aqui eu gostaria de ressaltar que não é machismo nem feminismo, ponto de vista, mas é a aplicação correta das funções. Isso não quer dizer que a mulher não deva trabalhar, não deva cooperar com o homem, mas tudo dentro do exercício de seus papéis. O que acontece muito, né? Nos dias de hoje, nós vemos cada vez mais homens que querem ser independentes dentro do casamento e querem que as mulheres colaborem com a manutenção do casamento, tanto financeira quanto psicológica. Eles deixam a cargo das esposas a disciplina, a orientação, a educação dos filhos e ficam cada vez mais ausentes. Muitas vezes esses homens ficam ausentes da família para estarem em redes sociais, envolvidos com seus celulares, com amigos, e a mulher acaba assumindo toda a estrutura da casa. Aquele universo familiar fica todo a cargo da mulher. A mulher muitas vezes leva o alimento para casa, educa os filhos, paga a escola e os homens vão ficando cada vez mais independentes. E com a grande pegada da Red Pill, onde os homens querem ser homens e desvincular de suas mulheres, isso fica cada vez mais evidente. E muitas vezes esses homens acabam sendo dotados de um entendimento machista, onde ele acaba, né, distorcendo a visão patriarcal. E a visão da família patriarcal está cada vez mais sendo combatida por conta disso. Porque não tem nenhum problema na família patriarcal. Onde o marido trabalha, ele traz o mantimento para casa, ele ama, honra sua esposa, cuida dos filhos, educando eles com a disciplina, enquanto as mulheres vêm com toda a instrução, onde cada um exerce seu papel. As mulheres, por sua vez, acabam administrando a casa como um todo. Se precisa trocar uma lâmpada, se precisa consertar um vazamento, se precisa comprar um gás, trocar um gás, elas acabam fazendo por si só ou contratando quem possa fazer, quando isso seria obrigação do seu esposo. E isso acabam criando mulheres que nós chamamos de mulher carlão, por conta dessa postura, que acabam ficando muito masculinizadas, e os homens acabam ficando com o que nós chamamos de homens enzo, emasculados. E as filhas e filhos, por sua vez, criados nesse ambiente, acabam passando isso adiante, essa mensagem. Então as mulheres já vão, por si só, virando adolescentes, mulheres adultas, completamente dominadoras e territorialistas, e os homens submissos, mudando a configuração natural da vida. E mais uma vez eu digo que aqui não é um ponto de vista machista nem feminista, militando contra isso, mas a colocação correta da família. Porque com a mulher que não gostaria de ter um homem, que é um homem, que se comporta como um homem, que exerce seu papel de homem, onde ele executa suas funções, mantém a casa, cuida da mulher, ama, zela pelos filhos, provê toda a proteção para a família. E qual homem que não quer uma mulher que se comporta como uma mulher feminina? Nós vamos falar sobre isso, feminilidade.
que as mulheres estão perdendo. Qual homem não quer uma mulher que tome conta dele, por mais que ela trabalhe, que exerça atividades fora do lar? Porque muitas vezes homens e mulheres, por exercerem atividades fora do lar, acham que o lar deve ser entregue a terceiros ou muda sua configuração. E cada vez mais com a modernidade do mundo isso está acontecendo. É bem certo que se o homem trabalha e a mulher também trabalha, eles podem dividir as funções de casa. Na hora de cozinhar, o marido pode lavar a louça enquanto a mulher cozinha, ou até ao contrário, se o homem tem mais aptidão para a cozinha. Mas o que acontece é que muitas vezes isso fica totalmente fora do padrão. E eu vejo muitos casos nos atendimentos terapêuticos, os atendimentos que nós fazemos, eu vejo homens que acabam administrando a casa e até saindo de seus empregos para administrar a casa, porque a esposa ganha melhor e a esposa chega cansada, já não quer mais fazer nada em casa, e o homem adquire aquelas funções. E isso faz com que a mulher perca o interesse naquele homem. Pois no inconsciente da mulher está gravada uma mensagem, onde o homem tem que ter um perfil. E isso faz com que as famílias acabem vendo ruir. Então é de extrema importância não haver inversão de papéis. Não ter a inversão de valores, onde o homem tem que se colocar na sua posição e a mulher na sua. A mesma coisa acontece na criação aos filhos, no tocante aos filhos. Hoje nós vemos um entendimento, um viés ideológico, onde os filhos não devem ser disciplinados. Onde quando alguém disciplina o filho ou exerce uma autoridade, determina que ele deve cumprir com certas obrigações, eles são reprimidos porque as crianças devem ter total liberdade para fazer o que quer. Não devem ser repreendidas nem estimuladas a obedecerem regras. E isso está completamente errado. Eu não sou a favor do espancamento, mas da disciplina. Hoje, cada dia mais, as famílias estão entregando seus filhos às redes sociais, aos smartphones, tablets e computadores, quando os filhos são educados, ensinados, doutrinados por terceiros através das redes sociais. E mais uma vez eu volto aos atendimentos terapêuticos, quando eu me deparo com pais sofrendo com filhos de 10, 11, 12 anos de idade, que não respeitam os pais, que querem ter uma vida independente e querem ter, né, a liberdade de decidir o que fazer com o próprio corpo e com a própria vida. Mas sabemos que é obrigação dos pais zelarem pelos filhos. E isso é perigoso porque nós vemos cada vez mais as crianças optando por fazer coisas horríveis consigo mesmos e cada vez mais ficamos presos pelos viés ideológicos da sociedade, onde não se pode mais repreender os filhos pelo erro. Mas isso cabe à família fazer. Dizer aos filhos o que é certo e o que é errado, e no decorrer da vida dele, da maturidade dele, da maturação, quando ele vai ficando adolescente e adulto, ele vai pesando os pós e os contras, quando são ensinados, para daí ele decidir de fato o que quer da vida. Então, essas inversões de valores, onde o pai não se coloca mais como pai, a mãe não se coloca como mãe, os pais não se colocam como os pais, os filhos não se colocam como os filhos, traz um risco para a estrutura da sociedade. Porque ela vai cada vez mais entrando em um caos social. E as famílias vão se destruindo. Hoje, atualmente, é uma média de 340 mil divórcios por ano no Brasil, segundo o IBGE. Por causa de famílias que acabam perdendo sua estrutura. Os homens perdem o interesse nas suas esposas por conta dessas trocas de papéis. As mulheres perdem interesse nos seus maridos por conta disso. E vão buscar aquilo que já não acham nos seus maridos fora. E isso não é uma justificativa. Não está sendo justificado esse ato, mas está explicando. Então, cada vez mais nós vemos a necessidade de ter um controle nisso. Os homens têm que ter sua postura de homem e mulher a postura de mulher. Os homens são ensinados hoje a tomarem conta do próprio corpo, da própria vida, ignorando o ecossistema ao redor, ignorando a família, ignorando o ambiente onde ele vive. E as mulheres também são ensinadas desse tipo. Eles deixaram de ser famílias para serem indivíduos
que convivem simplesmente. Mas a família, a estrutura familiar, são indivíduos que partilham a vida. E marido e mulher são um só corpo. Aqui eu falo do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico sobre família. Eu não tenho interesse nos avanços sociais onde dizem que a família cada vez mais ela só serve só para procriação. A família deve ser para montar a estrutura social, como nós vemos acontecer há muitos séculos. Afinal de contas, toda a sociedade que conhecemos, o mundo como conhecemos, foi baseado no modelo familiar. Naquele núcleo familiar, onde o pai exerce a função de pai, a mãe exerce a função de mãe, passam isso para seus filhos para daí eles seguirem com a sua própria estrutura familiar. Então devemos ter atenção a esses valores. Devemos conversar, marido e mulher, devem conversar entre si para entender o que está fugindo do padrão e ter a humildade de ceder, abrir mão e se organizar. Então, que possamos entender isso e pôr em prática isso. Que o Senhor te abençoe.